Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, faço licenciatura em Matemática na Unesp e hoje vou estar dando continuidade ao assunto de cálculo 2 que estamos trabalhando, que é a parte de função potencial e campos conservativos. Hoje, especificamente, vamos aprender a calcular uma função potencial. Pois bem, vamos lá. Definição. Supondo que f, lembrando que esse f aqui é um vetor, tá, com componentes i, j e k, é o gradiente de uma função potencial u, em um domínio uzão contido no R3. Se a gente tem isso, podemos determinar u usando as seguintes igualdades. Del u del x igual a f1, del u del y igual a f2, del u del z igual a f3. Pois bem, então, para a gente entender o que é essa função potencial u, a gente precisa relembrar, ou melhor, remeter a conceitos que foram ditos na aula passada. Primeiro, a gente tem que lembrar de campo conservativo. Se o campo ele é conservativo, isso significa que o seu rotacional terá de ser igual a zero. E se isso for verdade, existirá uma função potencial u, tal que, se eu calcular o gradiente dessa função, eu volto na minha f. Entenderam? Por isso que f é considerado um campo gradiente. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Verificar então se isso aqui é conservativo. Então vamos lá. Para verificar se é conservativo, a gente vai ter que lembrar que o rotacional da função f tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Ó, rotacional da função f. O que era o rotacional? Componente i, j e k, certo? Aí aqui vem del x, del y, del z. E aqui vem f1, que é esse cara aqui, f2 e f3. Pois bem, yz mais 2, certo? Xz mais 1. Eu vou tomar cuidado aqui para eu não fazer muita bagunça. E aqui xy mais 2. A partir disso, o que a gente vai fazer? Fazer o determinante. E lembrando que isso aqui nada mais é do que o nabla vetorial com a f. E dá isso aqui. Isso aqui vai ser quem? Olha só. Diagonal principal. Então vai ser i del y disso daqui. A derivada disso aqui em relação a y, o 2e é constante, está somando, vai embora. O x é uma constante, está multiplicando, então ele fica. Y é a função que eu estou derivando, portanto a derivada fica somente x em i. Já temos um. Mais, vamos agora para outra aqui. Ó. É esse aqui com esse aqui. Então vai ser yz mais 2 em j, só que del z. A derivada disso aqui em relação a z fica somente o y, certo? Em j. Mais, pega a próxima. Vai ficar del x disso daqui, que vai dar apenas o z, em k. Então a gente já tem todas as diagonais, né, principais. Menos, agora a gente vai para a secundária. Então a gente tem aqui, que vai ser del y disso daqui em relação a k. A derivada desse cara em relação a y vai ficar somente o z em k. Mas, por que eu coloco mais aqui? Porque eu já coloquei o menos, é como se eu colocasse o menos em evidência aqui fora. Mas se quiser multiplicar o menos aqui dentro, também pode. Depois vem essa função com essas aqui, que vai ficar del x de xy, né? Então vai ficar somente o de xy mais 2e, então vai ficar somente o y aqui, porque a derivada do x vai ser 1, o y é constante multiplicando, então fica y em j.
Mas, para finalizar, a gente tem essa aqui, que vai ser a del z de xe mais 1 em y. Del z aqui vai ser somente x. Então fica x em y. Bom, esse aqui vai com esse aqui, esse aqui vai com esse aqui, esse aqui vai com esse aqui. Portanto, o rotacional da minha função deu zero. Zerou. Lembra que é só pegar aqui, ó, juntar os termos semelhantes. O que está com i, subtrai com o de lá. Está com j, subtrai com o de lá. Está com k, subtrai com o de lá. Enfim. Temos então o rotacional igual a zero. Bom, se temos o rotacional igual a zero, significa que existe uma função potencial u, tal que, se eu calcular o gradiente dessa função potencial u, eu volto na função f. Então vamos lá agora calcular essa função potencial. Para isso, a gente vai ter que usar as igualdades que estava no outro slide. Eu vou apagar isso aqui, qualquer coisa você volta o vídeo para verificar alguma coisinha que ficou faltando, enfim. Então vamos lá. Ó. Paga. Paga logo. Paga. Aí. Paga aqui também, para não ficar feio. Aí. Vamos lá. Quais são as igualdades? Del u, del x é f1. Del u, del y é igual a f2. Del u, del z é igual a f3. Vamos fazer isso? Del u, del x é igual a f1. Del u. Nossa. Del u, né, gente? Del u, del y é igual a f2 com y, tá? E del u, del z é igual a f3. Só que agora eu vou ter que fazer algumas equações diferenciais por aqui. Equações diferenciais através de variáveis separáveis. Só que usando, né, os conceitos de derivadas parciais. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui. Mas, você olhar aí no canal do PET, vai ter alguns vídeos de equações diferenciais ordinárias. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, beleza? Para você não ficar perdido no que eu vou fazer aqui agora. Muito bem. Del u, del x. Quem é del u, del x? Eu não sei. Eu quero descobrir quem é. Portanto, del u, del x, a gente sabe que é igual ao meu f1. E quem é meu f1? YZ mais 2. Então eu vou colocar aqui. YZ mais 2. Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Repara que del u, del x é igual a isso daqui. Eu vou pegar esse del x contra a minha vontade, porque eu sou matemático, eu não gosto de fazer isso, e vou passá-lo multiplicando para o outro lado. Portanto, o del u vai ser igual a YZ mais 2, todo multiplicado por del x. Agora, olha, dá até uma agonia de ver isso aqui, mas ok. Agora, eu vou integrar os dois lados da minha equação. Eu vou integrar aqui e vou integrar aqui. Quando eu integrar esses dois lados, a integral de del u é o próprio u. E aqui, essa integral está em relação a x. É a integral de del x. Portanto, yz e o 2 aqui, eles são constantes. Então, yzx mais 2x. Só que eu preciso de mais uma constante, eu vou chamar de a, que depende de y e z. Sabe por que eu faço isso? Porque lá no cálculo 1, lembra que a gente pegava, quando tinha uma integral indefinida, a gente não somava aquela constante c? Esse a que depende de y e z aqui é como se fosse essa constante z também. Porque y e z para x são números. Então não faz o maior sentido a gente não colocá-lo ali. Porque até então a derivada dele vai ser zero quando eu voltar na função. Portanto, minha gente, a gente faz isso daqui. Então a gente já tem o u.
Com esse u, a gente consegue trabalhar tanto essa equação quanto essa equação aqui. Querem ver só? Vamos lá então. Agora, a gente quer descobrir quem que é u. A gente sabe que u é isso daqui. Só que quem que é esse cara aqui? Com as outras igualdades, a gente consegue trabalhar. Vamos lá então? Olha só. Del u, del y. Quem é del u, del y? É a derivada de u em relação a y. Então aqui vai ficar del u, del y, certo? Portanto, vamos lá. Derivada disso aqui. Z e x constantes. Derivada de y dá 1. Mais 0, mais del a, del y, certo? Opa, perdão. Vou chamar de a y. Deixa eu fazer ele aqui certinho. Porventura, vou conferir aqui no livro que eu peguei para ver se eu não estou falando bobagem, tá? Até então, o raciocínio é esse. Porque quando eu derivar ali em relação a x... Cadê a página, Jesus? Aqui. Achei. Para quem não sabe, estou trabalhando o cálculo B com vocês. Se quiser, abre na página 225 aí e dá uma olhada. Então, a gente tem uma constante que depende de y e z. Então, del u, del y vai ser isso aqui, certo? Só que vamos lá, a gente já tem a u, que vai ficar xyz mais 2x, mais a, que depende de y e z. Só que eu quero del u, del y. Como eu quero del u, del y, tem que ficar apenas a zx, certo? Então, a zx vai ser igual... Deixa eu apagar aqui, porque isso aqui vai a 0, né? E vai ficar esse cara aqui. Só que esse cara aqui, eu vou derivá-lo em relação apenas a y, porque esse é del a, del y, certo? E tudo isso daqui tem que ser igual ao f2, que é o quê? Xz mais 1, certo? Então, minha gente, vamos lá, ó. Aqui eu tenho zx. E aqui eu tenho também um zx. O que acontece com eles? Eles somem. Então fica aqui del a, del y igual a 1. Se eu passar para lá o del y e integrar os dois lados, eu vou ter que a que eu estou procurando, né, vai ser igual ao y. Só que vai ser igual ao y mais agora uma constante, eu vou chamar de b, que depende apenas de z, que é a variável que está faltando, né? Essa constante a de yz aqui é como se fosse isso aqui, ó. A de y mais a de z. Tá? Colocou aí em evidência ali, enfim. Mas, aí beleza. Então a gente já tem o nosso a, que é igual a y mais b de z. E a gente precisa agora desse b de z aqui. E a gente consegue esse b de z utilizando a terceira equação. Querem ver só? Quem é a nova u que a gente achou? A nova u, né? Vai ser igual a yz x mais 2x mais y mais a b de z. Certo? Porque esse a de yz aqui, a gente já decompôs ele aqui. Então, olha só. Quem é del u, del z? Vai ser a derivada de u em relação a z. Derivada parcial, no caso. Então, del u, del z, vamos lá. Y e x são uma constante. Derivada de z é 1. Então, fica apenas yx. Aqui vai a 0. Aqui vai a 0 também. Mais del b, del z, que é a derivada disso aqui. E isso daqui tem que ser igual ao quê? Xy mais 2z. Esse aqui vai com esse, porque aqui xy com xy. E del b, del z, vou fazer aqui no cantinho de outra cor, para não ficar... Aqui já está uma bagunça, né? Para não ficar mais bagunçado ainda. Del b, del z tem que ser igual a 2z. Passo o z para lá. Del b é igual a 2z del z. Integrando ambos os lados, o que a gente tem?
a gente tem que B vai ser igual a derivada de... Perdão, a integral de 2z, 2 é constante, só que a integral de z é z quadrado sobre 2. Então aquele 2 vai cancelar com 2 de baixo, vai ficar apenas z ao quadrado. Mais uma certa agora constante c. Porque acabou agora, não tem mais variável que eu preciso colocar ali. Se tivesse x, y, z e w, aí teria o b em relação a w. Só que agora não tem mais, acabou. Z é a última variável. Então eu sou uma constante c ali. E a gente tem que o b é isso. Então quem é a função u que eu estou procurando? Vou tentar fazer com outra cor. A função u vai ser x, y, z mais 2x mais y mais z ao quadrado mais o c. E aí, minha gente, o exercício está resolvido. Vocês querem ver a seguinte situação? Façam, usa lá o gradiente, ou melhor, calcula o gradiente dessa função aqui. Vê se não volta na sua função f. E aí, calculou? Então vamos lá. Quem é o gradiente da função? Vai ser del u, del x, certo? Derivada de 1 em relação a x. Aqui fica só yz mais 2. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Olha lá, apareceu lá. É o del x em i. Componente i. Depois del u, del y. Del u, del y. Olha só, vai ficar derivada de y aqui. Fica só o xz mais 0 mais 1 mais 0 mais 0. Opa! E a del u, del z, ela vai ser quem? Vai ser o xy, certo? Mais, isso aqui vai a 0, isso aqui vai a 0. 2z. Então, olha que legal. Compara os resultados daqui com os resultados dali. Tá vendo? Rapaz, a matemática é maravilhosa. Então, por fim, gente, a gente tem aqui o exemplo 2. No exemplo 2, eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Tá? Por que eu vou deixar para tentar fazer? Porque é um exercício que usa a aplicação. Primeiro vocês vão verificar se é conservativo. A única coisa que eu dou de dica para vocês é: pega esse r elevado a menos 3 aqui, passa ele lá para baixo, tá? Com o sinal trocado do expoente. E veja quem é r. A gente sabe que... eu não dei o r para vocês aqui, né? Verdade, deixa eu colocar então. O r, ele vai ser xi mais yj mais o z de k. Bom, tendo isso aqui, vocês conseguem resolver, porque o r é isso aqui, certo? Quem é r ao cubo? Vai ser tudo isso aqui elevado ao cubo, né? É isso, tudo isso aqui elevado ao cubo. Só que vamos lá, né? Elevar esse negócio ao cubo fica meio grog. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pode prestar bem atenção nessa setinha aqui, ó. Esse R é esse aqui. Esse R aqui que a gente quer é o módulo desse R aqui. Então a gente não vai pegar e aplicar simplesmente o R aqui. Não vai fazer isso. Vai primeiro calcular o módulo dele para depois aplicar. Esse exercício exige um pouco de tempo, mas ele é fácil, acreditem. Com isso, a gente vai descobrir a função potencial U da lei de gravitação universal de Newton. Logo, descobrindo isso, a gente está fazendo matemática. Beleza? O exemplo 3, eu vou fazer ele com vocês aqui. Vamos lá. Verificar se o seguinte campo vetorial, né, ele é conservativo. Bom, se ele for conservativo, primeira coisa, o rotacional de f tem que ser igual a 0. Só que para fazer o rotacional dessa vez, eu vou usar aquela igualdade, para não consumir muito tempo aqui, que a gente aprendeu na outra aula. Del f1, del y tem que ser igual a quem mesmo? A del f2, del x. Depois o del f1,
del Z tem que ser igual ao del F3 del X. E o outro, que é o del F2 del Z, tem que ser igual a del F3 del Y. Usar isso aqui, ou usar a matriz, usar o determinante para calcular o rotacional, dá na mesma. Vamos lá, quem é del F1 em relação a Y? Bom, isso aqui vai a zero, né? Isso aqui sobra só o seno de x. Porque y é a quem eu estou derivando e seno de x está multiplicando. Portanto, uma constante. Então, beleza. Fica só seno de x. E tem que ser igual a quem? A del F2 del x. Quem é del F2? Em relação a x. Bom, vai ser a derivada disso aqui. A derivada do cosseno, a gente sabe que é menos seno. Só que tem um menos aqui. Portanto, menos com menos vai ficar mais seno de x. Dá uma olhada que tem aula de derivada aí no grupo do PET, tá? Tudo que é feito aqui tem base em alguma coisa. Show! Aí, agora, a gente precisa de quem? Precisa do próximo, que é o quê? Del F1, del Z. Derivada disso aqui em relação a Z dá quanto? Dá zero, né? Porque não tem porcaria nenhuma de Z aqui. E a derivada disso aqui, do F1 em relação a X. Opa, olha só. Já vai dar zebra aqui. Perdão, a derivada do F3. Aqui é F3. Em relação a X. F3 a gente não tem, então a gente considera zero também. Então olha só. Del F1 em relação a Z? Zero. Del F3 em relação a Z? Zero. Mais uma igualdade satisfeita. Vamos ver se a próxima vai ser satisfeita então. A gente tem que o del F2 del Z. Quem é del F2? É a derivada disso aqui em relação a Z, que é zero. Tem que ser igual a del F3 del Y. Del F3 del Y. Tem F3 aqui? Não tem, é zero também. Olha só, todas as igualdades foram satisfeitas. Portanto, aquela coisa que eu falei no começo da aula. Existe um campo vetorial U, ou melhor, uma função potencial U, que quando eu calcular o gradiente dessa função, eu vou voltar na função F. Isso é o campo ser conservativo. Opa, o que? Aí, a gente vai começar com aqueles trâmites tudo de novo. Qual o trâmite? Del U del X é igual a F1. Del U del Y é igual a F2. Del U del Z é igual a F3. Vamos lá então? E aí a gente vai calculando a função potencial de partes em partes. Então del U del X é igual a F1. Del U del Y é igual a F2. Del U del Z é igual a F3. Vamos lá? Aqui, então, o del U tem que ser igual a F1. Quem é F1? 1 mais seno de X del X. Integra os dois lados, fica U igual a 1 mais seno de U. O quê? Integrando os dois lados aqui, a integral de del U é o próprio U. Mais uma constante, mas a gente até ignora ela. A gente quer o outro lado. Derivada disso, integral disso aqui, ó, de 1 em relação a x, é o próprio x. Mas, qual é a integral do seno? Vamos lembrar o que eu derivei para poder chegar no seno. A gente acabou de fazer ali no slide passado. Ou melhor, nesse slide aqui mesmo. O menos cosseno, certo? Por quê? A derivada do menos cosseno é o seno. Logo, como a integral por processo inverso, a integral do seno é o menos cosseno de x. Mais uma certa constante, que eu vou chamar agora de, sei lá, chama de cesão, de banana, de rato, do que você quiser. Eu vou chamar de C, que depende de Y e Z. Certo? Então, a minha U é isso daqui. Agora eu vou ter que ir por partes. Então, ó, eu tenho que achar quem é essa constante C aqui. Então eu vou fazer del U del Y, certo? Que tem que ser igual a F2. Quem é del U del Y? É a derivada de tudo isso aqui em relação a Y.
Isso aqui vai a 0. Isso aqui vai a 0. Aqui fica o del C, del Y, certo? Se ficou o del C e o del Y aqui, obviamente eu vou igualá-lo com o meu F2. Quem é meu F2? Meu F2 é 1 menos cosseno de x. Ó, se o del Y para lá, então del C é igual a 1 menos cosseno de x, tudo isso aqui, del Y. Integro os dois lados, descubro que C é igual a y menos y cosseno x. Sabe por que é y cosseno x? Porque esse cara aqui, ó, cosseno de x, depende de x. Portanto, eu não consigo integrar com y. Daí eu integro, faço integral de dy somente, porque cosseno de x é constante. Beleza? Entenderam a ideia? Legal. Temos isso aqui, então, que é a minha C. Então, a gente tem a nova função. A u atualizada vai ser x menos cosseno x, certo? Mais y menos y cosseno x. Ah, é. E mais uma constante agora que dependa de z. Mais a b de z. Muito bem. Agora, basta eu usar a última equação. Del u, del z tem que ser igual a f3. Bom, del u e del z, isso aqui vai a 0, isso aqui vai a 0, isso aqui vai a 0, vai a 0. Aqui fica somente, então, a del u. Caramba. Del u, del z é igual a del b, del z, certo? E isso daqui tem que ser igual a f3. Quem é minha f3? Gente, não tem f3 ali, né? Então é 0. Passo o del z multiplicando para lá. Fica del b igual a 0, del z, del x. Só que eu tenho que integrar isso daqui. Só que a integral disso aqui vai ser 0. Porque o 0 está multiplicando. Porém, vai ser 0 mais alguma constante. Isso aqui é como se fosse um número. Então, fica b igual a mais c. Vamos dizer assim. Mais essa constante. Daí eu venho e jogo aqui, ó. Portanto, a u que eu estou procurando vai ser x. Vamos dar uma ajeitada nela aqui, ó. Vai ficar x mais y, tá? Observa que eu tenho menos cosseno aqui e menos cosseno ali. Ah, não. Vamos deixar aqui, ó. Não vamos mexer, não. Menos cosseno de x. Menos y cosseno x. Mais c. Peguem essa função. Derivem ela, né? Calculem um gradiente dela. E verifiquem. Você chega na f. Beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até um próximo vídeo. Fui!